Olá, tudo bem? Eu vim aqui falar de um livro maravilhoso que é O Espírito da Fé, de Mark Hankins. Um livro maravilhoso que eu estou lendo junto com alguns irmãos, com o meu pastor, o pastor Alex, na Igreja United. E eu quero aqui falar do capítulo 10 desse livro. O capítulo 10 tem o mesmo título do livro e eu quero aqui falar. Ele primeiro inicia falando aqui de 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E ele começa aqui fundamentando da seguinte forma: os princípios da fé são ensinados, mas o espírito da fé é recebido. Nós precisamos ler e sermos ensinados dentro dos princípios da Bíblia, da Palavra de Deus. E esse espírito de fé, ele é contagioso. Eu posso receber o espírito de fé me associando com pessoas que possuem. Ele aqui fala de alguns exemplos da palavra, né? Abraão transmitiu para seus filhos e netos o espírito da fé. Josué o recebeu de Moisés, Eliseu o recebeu de Elias e o duplicou. Ou seja, se a gente se associa com pessoas que têm o espírito da fé alimentado pela palavra, e a gente começa a ser edificado junto, e a gente começa a alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. E o espírito de fé, né? Esse espírito de fé, da mesma forma que existe o espírito do medo, existe o espírito de fé. Ele é ilimitado e ele declara as possibilidades ilimitadas de Deus, né? Lá em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. O espírito de fé, ele te posicionará para alcançar as melhores bênçãos de Deus. Ou seja, se você tem um espírito de fé que é fundamentado na palavra, você começa a estar mais próximo da vontade de Deus e dessa forma conseguir alcançar os milagres de Deus para a sua vida. E a gente precisa estar ajustado em concordância com a palavra, com o poder e os planos de Deus para a gente poder alcançar os milagres que Ele tem para a nossa vida. E esse espírito de fé, ele é alimentado pelo Evangelho. E esse espírito, ele declara e ele crê, ele fala e ele declara. E saiba de uma coisa, não adianta apenas falar, a gente precisa crer primeiro para depois falar e a gente poder agradar a Deus com as nossas palavras e as nossas confissões. Isso não nos tira de que nós teremos aflições nesse mundo. Mas se a gente estiver com esse espírito de fé, a gente consegue transpassar em Deus essas dificuldades. E a palavra de Deus ela é o principal fundamento da nossa fé em Cristo. Não na palavra do homem, mas na palavra inspirada de Deus. E a origem da fé, o apóstolo Paulo, ele exemplifica lá em Romanos 10,17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Ou seja, você só vai poder ter a sua fé alimentada, renovada pela palavra, se você ouvir e você receber. Por quê? A gente não pode deixar de sempre estar ouvindo a palavra, renovando a nossa mente na palavra de Deus, para a gente não deixar a nossa fé esmorecer, a nossa fé ficar fraca. E quando a fé chega, o medo sai. Deus é um Deus de fé. Deus não é um Deus de medo. A palavra fala lá em Hebreus 11, capítulo 11, verso 6, que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu quero me aproximar de Deus, tem que ser com fé. Tem que ser com fé, porque Ele é abençoador dos que o buscam. Só que o diabo, ele opera através do medo, porque o medo é o oposto da fé. É o espírito do medo.
E o espírito de fé, ele é necessário para a gente poder cumprir os propósitos de Deus. E ele cita aqui a doutora Lillian B. Yeomans. Deus se prendeu irrevogavelmente à cooperação humana na execução dos propósitos divinos. Ele cita aqui um versículo que é Mateus 9:29, que Jesus ele fala, né? Faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, Jesus ele efetuou uma cura e ele falou, faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, Deus tem um propósito para a gente, mas a gente precisa se posicionar para que a gente possa desfrutar dos milagres do Senhor. E ele fala aqui também, né? O autor do livro, ele fala sobre a história da filha de Jairo, quando Jesus falou para Jairo, não temas, crê somente. É impossível você ter um espírito de fé e medo ao mesmo tempo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, ele falava também em algumas partes que a tua fé te salvou. Ou seja, nós temos cooperação nos milagres do Senhor, né? Em alguns casos. Deus, ele quer ver a nossa fé, sempre, sempre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou, faça-se-vos conforme a vossa fé, a tua fé te salvou, ou seja, Deus, ele quer ver em nós a fé, para o milagre acontecer, amém? E ele cita aqui 2 Timóteo 1,7, né? Que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de fortaleza e de domínio próprio ou moderação. O medo, ele vem do diabo e o diabo opera através do medo. Então, Deus não nos deu esse espírito do medo. Esse espírito do medo, ele vem do diabo. Você escolhe a fé ou o medo. Você não precisa mudar toda a situação, apenas tem que fazer a sua parte. E a sua parte é não temer e apenas crer. Foi o que Jairo fez. Jairo, ele recebeu a notícia ruim. E o que Jesus falou? Não temas, crer somente. Ou seja, na situação, Jairo recebeu uma palavra e ele simplesmente creu. E Jesus fez um milagre. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Amém? E para que a minha fé seja edificada e ela venha a ser renovada, nós precisamos nos alimentar da palavra, meditar e também precisamos combater esse espírito de fé em nome de Jesus. E também ele cita aqui na página 83 a lista de alguns medos aqui, né? Acrofobia, claustrofobia, agorafobia, entre outros, né? Só que se a gente se posicionar na palavra, a gente vai ter a nossa libertação. E é o que ele diz lá em Hebreus 2, 14 ao 15. O autor ele faz uma colocação aqui. Hebreus 12, 14 e 15 diz que Jesus, por meio da morte, destruiu o poder do diabo e libertou aqueles que, por intermédio do temor da morte, estavam sujeitos ao seu cativeiro durante toda a vida. Jesus nos libertou do poder do diabo e do controle dele. Ou seja, Jesus já fez a obra, ele já morreu. A gente já tem a liberdade em Cristo. Basta que a gente creia, se posicione e receba. Amém? E nós precisamos resistir contra isso, porque isso vai nos tirar do propósito de Deus, né? O espírito do medo, ele vai nos tirar do propósito de Deus, tá? E para finalizar, existe um combate de fé necessário para tomarmos posse das bênçãos de Deus. Então, é um trabalho contínuo de meditação, de oração, de leitura da palavra e também de se posicionar em Deus para que a gente não deixe Satanás jogar nenhuma seta na nossa vida, na nossa mente, para que a gente não venha a desagradar a Deus. Amém? Então, gente, era isso que eu queria falar. Eu queria aqui compartilhar esse capítulo. Espero que você tenha sido edificado em nome de Jesus, tá bom? Que Jesus te abençoe poderosamente, tá? E que Deus te guarde e te ilumine, tá bom? Que Jesus te ama e que você
se posicione em Deus. Amém?